I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E, no episódio dessa semana, eu vou falar com vocês sobre um conflito que reacendeu em 2020 e 2023, mais especialmente na semana passada, que é o conflito do Alto Karabakh entre a Armênia e a Azerbaijão. A disputa entre os dois países pelo território do Alto Karabakh. Nesse episódio, eu vou falar apenas do conflito original, na década de 90. Não irei abordar o conflito em 2020 e 2023, mas caso alguém tenha interesse em saber mais sobre esse tema, recomendo muito o Xadrez Verbal do Felipe e do Matias. Eles são fantásticos, eles fazem programas de podcast muito bons, longos, porém muito bons. E tem textos no Twitter deles falando também um pouco sobre a situação. Mas vamos então entender um pouco sobre esse conflito. Mas que é a região do Alto Karabakh? É uma região que fica atualmente dividindo as duas partes do Azerbaijão e ao sul da Armênia, e um território que foi incorporado à Rússia ainda no início do século XIX e posteriormente anexado pela União Soviética após a Revolução Russa. E é justamente durante a União Soviética que a região do Alto Karabakh, que é composta predominantemente por armênios, foi entregue ao Azerbaijão durante o governo do Joseph Stalin. E aí já começa uma situação. Uma região de armênios sendo entregue para o Azerbaijão. Não faria muito sentido, como não fez muito sentido, e atuou para fortalecer as disputas entre as duas repúblicas. Porque, eu vou fazer esse parênteses aqui, a União Soviética era um país, mas era um país composto de repúblicas. As repúblicas socialistas soviéticas, eram escanados 17 repúblicas, compunham uma nação, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E cada república tinha sua autonomia, sua constituição, e o Alto Karabakh, em especial, tinha um grau de autonomia, era uma província autônoma da RSS do Azerbaijão, chamada na língua local de Nagorno-Karabakh. E os armênios ficaram muito famosos, inclusive, por conta do genocídio, melhor dizendo, dos genocídios que sofreram do início do século XX e, mais especialmente, do genocídio em 1915, o genocídio esse, inclusive, liderado pelo Império Turco Otomano. Mas o fato é que durante a maior parte da existência da União Soviética, o conflito foi congelado. Foi apenas no governo do Gorbachev, quando as províncias, quando as repúblicas e a população como um todo passou a ter uma maior liberdade, que o conflito se reacendeu. Inicialmente, os armênios, habitantes do Karabakh, solicitaram, mais de uma vez inclusive, para o Gorbachev que a região fosse transferida para a Armênia. Um pedido que só recebeu atenção depois que 1 milhão de armênios manifestaram nas ruas por todo o Karabakh exigindo mudança. Gorbachev percebeu a situação, falou que tomaria uma decisão. No dia seguinte de sua fala, azerbaijanos ocuparam a sua capital, assassinaram dezenas de armênios e agrediram. A violência foi tão grande que foi necessário que o ministro do Interior mobilizasse parte das tropas soviéticas e a enviassem para o local. Ao longo de 1988, o legislativo do Azerbaijão e da Armênia aprovaram leis. A Armênia aprovando uma lei de anexar, de eles iriam incorporar o Karabakh a si, e
O Azerbaijão aprovando uma lei que impediria ou que não possibilitaria a entrega do território. Então foi realmente uma briga, saiu das ruas e foi para a política. Mas elas infelizmente retornaram às ruas. A violência retornou de uma forma tão grande que 300 mil armênios e azerbaijanos foram obrigados a migrarem de suas casas. A violência crescia e os dois países entravam em negociações, mas nada acontecia. Então, em janeiro de 1990, a Armênia declarou a anexação do Alto Carabaque. Obviamente, o Azerbaijão não ficaria parado. A população da Azerbaijão já tinha um sentimento anti-Armênia e, por conta da crise da União Soviética, estavam cada vez mais nacionalistas, responderam também com a violência. E uma violência marcada por limpeza étnica. Armênios foram assassinados por serem armênios e como forma de retirá-los daquele local. Novamente, as tropas soviéticas foram levadas para o Alto Karabakh, mas curiosamente, durante o conflito, as tropas soviéticas estavam constantemente apoiando os azerbaijanos, constantemente apoiando aquele país que defendia o status quo, que defendia a estabilidade, como estava aquele local. E, obviamente, isso não cairia bem na Armênia, tanto que o sentimento anti-União Soviética aumentou ainda mais no seu país. Vale ressaltar, inclusive, uma coisa interessante. Era um conflito entre duas repúblicas soviéticas. Então, como, inclusive, o Xadrez Verbal comenta, foi uma guerra civil na União Soviética. Pode não ter sido uma guerra civil total, mas foi uma guerra civil dentro da URSS. Mas nós nunca paramos para analisar o conflito dessa forma. Enquanto as duas repúblicas soviéticas brigavam, o governo central soviético também estava uma crise. A União Soviética caminhava para sua dissolução. A crise foi confirmada, inclusive, em agosto de 91, após muitos países, muitas repúblicas, já terem declarado sua dependência, quando o Gorbachev sofreu uma tentativa de golpe de Estado dos membros mais radicais ou mais ortodoxos do Partido Comunista da União Soviética. Esse golpe falha, mas deixa registrado o caos e a decadência soviética. Decadência essa que chega ao limite em 25 de dezembro de 1991. Sim, no Natal. No Natal de 91, a União Soviética chega ao fim quando Gorbachev renuncia ao seu cargo de secretário-geral do Partido Comunista e basicamente reconhece a independência das diversas nações, incluindo a própria Rússia, desintegrando o primeiro país socialista da história. E aí que a questão fica ainda mais problemática no Cáucaso. A União Soviética acabou. O que fazer com os armamentos? Rapidamente, a Armênia e o Azerbaijão se armaram com armas extremamente poderosas e o conflito escalou de uma forma imensa. A destruição, as mortes, os massacres aumentaram e muito. Uma cidade no Azerbaijão chamada Khojaly foi inclusive palco de um massacre, mostrando como a violência retornou com força. O conflito pendia para a Armênia, tanto que o presidente do Azerbaijão, o Mutalibov, perdeu a governabilidade, sendo substituído pelo nacionalista Albuфез Eshbey. Porém, esse também não foi capaz de comandar o país em uma defesa. Mas nem tudo era derrota para o Azerbaijão. Um coronel chamado Husseinov, que inclusive foi nomeado generalíssimo, conseguiu comandar uma pequena, mas valiosa contraofensiva do Azerbaijão. Mas tinha uma questão interessante. Os soldados que o coronel liderava, que o generalíssimo liderava, eram muito mais leais à sua pessoa do que o Azerbaijão. Tanto que
Elish Bey, o presidente nacionalista, tentou demitir o seu coronel. A mera demissão, a mera ameaça de demissão levou o Elish Bey, de forma provavelmente criminosa em tempos de guerra, a retirar todas as suas tropas da linha de combate e recuar, permitindo que a Armênia facilmente recuperasse o território perdido e conquistasse ainda mais a região do Alto Karabakh. Para piorar a situação do Azerbaijão, a Rússia, que era contrária ao governo do Elish Bey devido à sua proximidade com a Turquia, apoiou Rousseff num golpe de Estado, teve sucesso em junho de 1993, empossando Heydar Aliyev como novo líder do Azerbaijão. Mas esse também não conseguia fazer nada. A crise militar do Azerbaijão era muito grande. A Armênia estava muito mais militarmente preparada para lidar com a situação. Em 1992, então, mesmo antes do golpe de Estado, o Irã e países europeus tentaram mediar a paz. A tentativa do Irã foi boicotada pelo Ocidente, que não desejava uma intervenção iraniana na região, por motivos políticos. E os europeus criaram a Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Ásia, CSCE, um grupo supranacional voltado para incentivar a paz. Esse grupo foi responsável pelo envio de mais de 3.000 soldados como força de manutenção da paz. E a paz foi alcançada oficialmente em 1994. Não com um acordo de paz efetivo, mas como um congelamento do conflito. Os países continuavam em guerra, mas sem atacar um ao outro. Situação essa que se manteve até 2020, quando o Azerbaijão realizou novamente um ataque contra a Armênia. Mas como ficou o Alto Karabakh? Com o fim da União Soviética, o Alto Karabakh declarou sua dependência, não reconhecida internacionalmente. Nenhum país membro da ONU reconhece o Alto Karabakh. O Alto Karabakh conseguiu sua independência de uma forma conturbada com o fim da União Soviética e em uma nova política não reconhecida pelo Azerbaijão, e permanece até os dias de hoje como uma república independente, de fato, mas não reconhecida por nenhum país membro da ONU. Ou pelo menos permanecia independente. Semana passada, em setembro de 2023, o Alto Karabakh foi oficialmente derrotado pelo Azerbaijão, que anunciou a sua anexação. Então, depois de décadas de paz, décadas de guerra, o conflito chega ao fim, pelo menos fim teórico, com a vitória do Azerbaijão, aproveitando o momento de fraqueza da Armênia. Para finalizar, gostaria de comentar um pouco o papel da Federação Russa. Por quê? Desde 1991, a Rússia atuou como uma força mediadora. Ela foi, inclusive, um dos países membros do CSCE e um dos países que mais atuou na região. Não porque ela queria a paz, não porque ela pensava no bem do povo do Azerbaijão e da Armênia, mas porque ela tem interesses nas riquezas da região. Até os dias de hoje, o Azerbaijão é extremamente próximo da Rússia e do Putin, atuando inclusive como um entreposto comercial para o petróleo russo e gás extremamente valorizados. Eu espero que esse episódio tenha ficado interessante e, mais do que isso, tenha ficado entendível, que dá para entender o conflito. Agradeço a todo mundo que escutou para estar aqui. Se você tem interesse e condições de nos financiar, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundo de História. Você também pode nos ajudar muito compartilhando esse episódio com seus colegas, conhecidos, familiares, que também faz muito bem, porque também é de grande ajuda. Se você está escutando pelo Spotify, você consegue mandar um feedback pelo próprio aplicativo, próprio player. É só arrastar para baixo e vai ter lá
uma janelinha para você escrever seu comentário. No mais, agradeço novamente a todo mundo que por estar aqui. Espero que o tenha sido interessante e espero ver todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá.